Gente, então iniciando o vídeo 2, listar para vocês aqui as principais tendências pedagógicas, ou seja, principais linhas de pensamento sobre, né, como ensinar, né? É a ideia básica aí da pedagogia, como ensinar e todos os demais, eh, todos os demais elementos, né, relacionados à questão do aprendizado. Bom, então as principais tendências pedagógicas são, então você tem aí a pedagogia liberal, tá? Que é dentro da pedagogia liberal a gente tem a tradicional, uma renovada progressivista, nós temos uma renovada não diretiva e uma tecnicista, e fazendo contraposição a essa pedagogia liberal, a gente tem a pedagogia progressista. Dentro dela, a gente tem algumas subtendências, né? A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos, tá? Bom, vamos falar primeiro de pedagogia liberal. Gente, bastante atenção. O liberalismo é um conjunto de ideias que surgiu na Europa no final do século XVII e no começo do século XVIII. E são ideias criadas, pensadas e desenvolvidas para atender, para agradar a burguesia, tá? Então, o que é burguesia? Burguesia é a classe dos patrões. Então, sempre que você ouvir falar alguma coisa, isso é liberal, pode ter certeza que isso tem a ver com os interesses da classe burguesa, né? Que a gente costuma identificar como classe dominante, não é isso? Bom, então, essa pedagogia liberal, tudo que ela propor, tudo que ela propuser, né, na verdade, todas as suas propostas vão convergir nesse sentido, né, no sentido de atender os interesses da classe burguesa. Então, o que eu vou ter? Primeira característica da pedagogia liberal, ela vai justificar o sistema capitalista, né, vai dizer que o sistema capitalista é o sistema correto, é um sistema que funciona bem, é o sistema ideal, né? Lembrando que o elemento principal para caracterizar um país como sendo do sistema capitalista é que você tenha a chamada propriedade privada dos meios de produção, tá? Propriedade privada, propriedade particular, meios de produção, tudo aquilo que você usa para produzir. Então, terra, comércio, indústria, etc e tal. Então, quando eu tenho predomínio, a maior parte das empresas, do comércio, da indústria e tal, são particulares, essa é uma característica fundamental do capitalismo, tá? Dentro do capitalismo, é claro que você vai ter uma diferença social muito grande entre a classe burguesa e a classe operária, né, que são as duas classes principais desse sistema. Né? Uma burguesia é muito mais rica do que a classe operária. Então, quando eu falo que a pedagogia liberal vai justificar o sistema capitalista, quer dizer, ela vai dizer, ó, o sistema está certo, é isso mesmo. Outra coisa, a defesa da liberdade individual. Isso é básico para a burguesia, né? Quer dizer, cada um tem liberdade para fazer, entre aspas, né, o que quiser. Esse o que quiser significa dentro dos termos da lei, né? Leis que muitas vezes são propostas e elaboradas pelos representantes da própria burguesia, tá? Então, quando eu falo liberdade individual, não é fazer o que quer, fazer o que quer dentro das regras da sociedade, tá certo? Bom, que mais? Estão falando isso para vocês. Liberdade de interesses individuais, perfeito. Outra coisa, a pedagogia liberal, ela vai apresentar uma sociedade organizada em classes. Isso é o básico do capitalismo, tá? Classes, né? Cada classe social desempenhando uma determinada função dentro da sociedade, então destacando as duas principais, a burguesia e o operariado. A questão da propriedade privada, sempre defendendo que a propriedade privada seja mantida, afinal, isso é o interesse da burguesia. Bom, função da escola para os liberais burgueses, né? A função da escola é preparar os alunos para o desempenho dos papéis sociais pré-definidos mediante as aptidões individuais de cada um. Ou seja, eu vou preparar o filho do empregado, o filho do proletariado, para ser um bom proletário, um bom trabalhador, e vou preparar, né, o filho da burguesia para ser um bom burguês. Então é um pouco por aí. Outra coisa, eles vão bater muito na tecla de que existe uma igualdade de oportunidades. Eu vou usar uma frase chavão, vamos dizer assim, ó, o sol nasceu para todos.
se uns são mais bem-sucedidos do que outros, ou seja, a burguesia ganhou dinheiro e o operariado não, não é porque a burguesia explora a classe operária, mas porque os burgueses tiveram mérito, né, uma sociedade aí meritocrática, né, eles tiveram mérito para prosperar financeiramente, enquanto aqueles que não prosperaram não o fizeram porque não tiveram a mesma capacidade, tá? Bom, então não vão defender a existência de desigualdade de condições, existe desigualdade econômica, mas as condições para todos são iguais. Se uns prosperam, outros não. Isso é devido à capacidade, competência, habilidade de cada um. Tudo bem? Bom, então, fazendo mais uma, fazendo mais uma reflexão aqui, dentro da pedagogia liberal tradicional, então a gente pode identificar aí outros elementos. Então, primeiro, a pedagogia liberal, ela é de tendência tradicional, ou seja, portanto, ela se refere a uma postura pedagógica que é antiga, digamos assim, né? Não é aquela que se defende hoje, né, pelos principais pensadores da pedagogia mundial. A função da escola dentro da pedagogia liberal é sempre o quê? Preparar o indivíduo para desenvolver uma determinada atividade, um determinado papel dentro da sociedade. Então, eu vou preparar o filho do burguês para ser burguês, o filho do operário para ser operário, né? E além dessa questão bem assim prática, em relação às atividades que vão executar na sociedade, tem uma questão moral. Quer dizer, eu vou ensinar para esses indivíduos quais são os valores morais dessa sociedade. Valores morais, ou seja, o que é certo e o que é errado. Não é isso? E assim, mostrando para eles, ó, vocês têm que seguir esse caminho aqui, que esse é o caminho certo. Se você sair da moral, você vai para o caminho errado, né? Então, isso é a ideia da moral. Quando eu falo em moral, eu queria lembrar uma coisa, assim, não existe uma moral universal, né? Vamos dar um exemplo bem simples. Na nossa moralidade cristã ocidental, a poligamia, né, os vários casamentos, não só é uma coisa imoral, como uma coisa ilegal, né? Se eu me casar mais de uma vez, eu sou inclusive punido pela lei. Agora, na sociedade muçulmana, por exemplo, a poligamia masculina não só não é proibida, como é estimulada e legalizada. Então, assim, lá ser polígamo não como é que fala? Ter várias mulheres não é imoral. Na nossa sociedade é, tá? Então, dentro da sociedade, a escola ela vai ensinar conteúdos práticos, mas vai ensinar atitudes que as pessoas devem ter dentro da moral daquela época. Claro, uma moral a favor do enriquecimento da burguesia. Os conteúdos, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar os conhecimentos que foram acumulados, né, até então. Esses conhecimentos, eles são passados aos alunos como uma verdade indiscutível. Então, a velha história da enciclopédia, né? Não é à toa que os liberais, eles foram os primeiros a criar as enciclopédias, né? Que é o que é uma enciclopédia. Hoje a gente nem usa mais isso, não lembra a época da Barça, da Lavoisier? Nossa, quem tinha Barça estava no paraíso. Quer dizer, o que a enciclopédia ela propunha? Quer dizer, era um livro que tinha pretensão megalomaníaca de reunir em alguns, né, volumes, digamos assim, todo o conhecimento científico acumulado até então. Então, a escola, ela seria exatamente a transmissão da enciclopédia para o aluno, ou seja, a verdade é essa e acabou. Não é um espaço para discussão, é um espaço para aprender a verdade, tá? Bom, o que mais? Relação professor-aluno, quer dizer, como é que é a relação professor-aluno aí? Então, o professor é uma enciclopédia, o aluno é uma cabeça vazia. Então, como é que é a relação aí? O professor é a autoridade máxima, não é isso? E os alunos, o que eles fazem? Eles assumem um papel totalmente passivo. Ou seja, o aluno vai só receber as informações transmitidas pelos professores. Igual quando você abre uma enciclopédia e começa a ler, né? Você não interfere na enciclopédia, mas a enciclopédia interfere em você. Quer dizer, o aluno não interfere no professor, mas o professor é que vai interferir no aluno. Bom, o que mais? Esse conhecimento, então, é transmitido, o aluno ele é passivo, ele apenas absorve conhecimento, e assim, o conhecimento ele é passado de forma impositiva. É isso e acabou, não discute, tá?
O sistema de avaliação dentro dessa lógica liberal tradicional. Eu vou testar, porque eu não estou preocupado com o conjunto do desenvolvimento do aluno. Eu estou preocupado com aqueles conhecimentos de enciclopédia que eu transmiti para ele. Então, assim, é uma avaliação bem preocupada com testes e provas e trabalhos, enfim, que meçam se ele, que determinam se ele aprendeu ou não, né? Então, você vai aí determinar, aprendeu é uma coisa positiva, não aprendeu é uma coisa negativa, né? Então, a avaliação também como um instrumento punitivo, ó. Você não aprendeu, então você está no caminho errado, tá? Bom, no próximo vídeo eu vou discutir a pedagogia renovada, tá? As novas ideias que vão surgir para, digamos, superar essa pedagogia liberal tradicional. Falou, até o próximo.